Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, Dr. Gustavo. Hoje nós estamos aqui, então, com um advogado do Residencial para Idosos Euvida, que vai nos ajudar a desmembrar um pouquinho esse mundo que aflige muito dos nossos familiares, né? De como lidar com a terceira idade, né? Quais são os direitos, quais são os deveres, o que a família pode, o que a família não pode fazer, né? Chega muita dúvida para nós, assim, nesses quesitos jurídicos, né? Então, nós lhe convidamos para nos ajudar a esclarecer os nossos familiares e os clientes que a gente puder aí nesse sentido em relação à terceira idade no nosso país. Ótimo, perfeito. Primeiro, né, Fernando e Vívia, boa tarde. Boa tarde. Estou muito feliz hoje pelo convite de vocês, por estar aqui, poder compartilhar um pouco dessas informações, né, trazer um pouco desse meu conhecimento, né, já de atuação nessa área há mais de 19 anos e poder esclarecer, né, esse mundo, né, que segundo informações e dados que nós temos, o idoso ou a pessoa idosa, né, vai representar daqui a poucos anos cerca de 37% da nossa população. É um bom número, né? É um número muito expressivo, né, Fernando? Então, uma satisfação estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua presença aqui, tua disponibilidade de estar aqui conosco. Ótimo. Primeiramente, quer se apresentar um pouquinho para nós? Qual que é a tua... Contar pra gente, pro pessoal, né? A gente sabe. O que você faz, com o que tu trabalha lá com a gente, enfim, no que tu auxilia. Perfeito, Vivian. Então, assim, eu sou advogado há 19 anos. Meu escritório é em Caxias do Sul, é Gustavo Boeira Advocacia. Eu tenho duas especializações, né? São duas grandes áreas que o escritório atua, que justamente são as minhas duas grandes áreas, né? São as minhas duas especializações, que é Direito e Processo do Trabalho, tá? E Direito e Processo Civil. Dentro do direito do trabalho, eu atuo com demandas diretas dentro da Justiça do Trabalho, com processos judiciais dentro da Justiça do Trabalho e também na parte administrativa, né, com notificações, procedimentos internos do Ministério Público do Trabalho, autuações e tudo mais. Além disso, dessa parte do direito do trabalho, nós também atuamos, né, nessa parte do direito civil, né, muito voltado ao direito de família, sucessões, a parte de proteção dos idosos, tá? Trazendo, né, as possibilidades jurídicas, né, que os idosos podem ter, não só para sua proteção individual, mas para a proteção do seu patrimônio e os cuidados para o gerenciamento dessa melhor idade. Né? Então já são 19 anos de atuação que nós temos e exclusivamente, né, são duas grandes áreas, mas eu gosto de trabalhar, né, com o direito do trabalho e com o direito de família. Né? O direito de família, o idoso, ele está também vinculado a isso. Ele está, porque ele é um sujeito de direitos, né? E eu classifico isso também dentro dessa legislação civil e, primordialmente, né, a nossa Constituição, que prevê todos os direitos, todas as proteções iniciais ao idoso. Chega para nós muita questão, assim... Família é uma instituição complicadinha, né? Tem famílias que se dão muito bem e tem famílias que nem sempre se dão muito bem, né? E às vezes o idoso com a sua renda não consegue se manter num residencial de idosos, não consegue manter seus custos que a sua patologia, a sua doença acaba requerendo. Existe na legislação uma possibilidade de um irmão obrigar um outro irmão a fornecer esse cuidado ou não? Como é que funciona isso? Isso é uma das principais dúvidas que chega para nós. Assim. Isso, vamos lá, Fernando, assim. A obrigação ela surge a partir do momento que houve uma necessidade. E essa necessidade não foi suprida diretamente pela pessoa ou aqueles que cercam ela. Nós temos hoje previsão dentro do Código Civil da possibilidade, assim como há um pedido de pensão alimentícia de um filho para um pai, de um filho para uma mãe,
existe a possibilidade, só inverte. Tá? Nós temos previsão constitucional que determina, sim, essa assistência dos filhos para os seus pais. Isso é um processo judicial. Isso é um processo judicial. É necessário, sim, buscar essa proteção, essa garantia através de um processo judicial. Nós temos hoje ferramentas, mecanismos que foram criados em razão não só do Estatuto do Idoso, que é uma lei que foi promulgada aqui no Brasil em 2003, não só do Estatuto do Idoso, mas lá de trás, tá? Lá dos nossos primórdios, já nossa primeira legislação civil aqui do Brasil, já havia uma previsão indireta. Houve a Constituição de 88, e na Constituição de 88 eu tenho um artigo específico que determina essa proteção. Depois veio o Estatuto do Idoso, que aí sim abrangeu mais, trouxe mais proteções, mais seguranças e mais garantias para o idoso. E quando tu falas assim, mas eu posso buscar uma ação direta, eu posso buscar uma obrigação através do judiciário. Não é só para os filhos, por incrível que pareça. Tá? Entra mais familiares. Podem ser acionados outras linhas no organograma tá? Dessa família que vão ter que ser responsáveis por esses idosos. Tá? O idoso, normalmente, ele não vai subir nessa escala porque ele já não tem mais os pais vivos. Tá? Mas se esse idoso tiver pais vivos e também tiver sido abandonado, porque pode acontecer. Eu posso ter um pai, uma mãe com 90 anos e eu ter 60, eu ter 70 anos. Sim. Tá? Isso pode acontecer. Bem e comum. esse sujeito vai subir essa escala. Ele vai poder reacionar os pais para dar essa proteção, para dar essa segurança, não só financeira, mas também com atendimento material para suas necessidades. Tá? O normal é o contrário. É essa pessoa idosa ter que acionar os filhos. Tá? Que daí ele desceu na escala, ele veio para os seus descendentes. Mas se ele não tiver descendentes, ele vai poder acionar irmãos, ele vai poder ir buscando essa proteção. E se ele não buscar essa proteção direta, por ele indo ao judiciário buscar essa proteção, ele vai poder acionar o Ministério Público. E o Ministério Público vai ser o agente estatal que vai promover essa proteção para esse idoso que está necessitando. Isso é uma realidade que está vindo para nós, né, de idosos sem filhos, né? Então, eu acho que é isso que tu nos traz ali de outros entes da família serem acionados tende a ser uma realidade maior daqui para frente. Sim, né? Fernando, sim. E outra questão que nos trazem, assim, em relação a esse dos cuidados, sempre vem uma questão de ex-cônjuge, se o ex-cônjuge tem dever com essa pessoa, e sobrinhos, primos, eles têm essa obrigação também com esse idoso? Isso. Nós temos uma tríade, tá? Que a legislação nos permite, que nos obriga a proteger esse idoso. Tá? Família, sociedade e Estado. Tá? Esse triângulo, quando ele está bem alicerçado, esse idoso ele não vai precisar buscar o judiciário. Mas não é a nossa realidade de hoje. Nós temos alguns rompimentos familiares que, por inúmeras questões, elas aconteceram ao longo dessa vida dessa pessoa, que chegou até um abandono ou um pré-abandono. Ou abandono de uma das partes, Uma né? das partes, tem mais isso. de um filho, acontece também. Não quer assumir, ou dentro da sua rotina ele não consegue se adaptar para fazer essa proteção. Esse idoso ele vai poder procurar os meios legais. Uma denúncia no Ministério Público, tá? Uma denúncia direta no Disque 100, tá? E essa informação vai chegar, ela vai ser processada. Essa gama, né, de proteção, de cercamento para o idoso através da assistência social vai entrevistá-lo, vai buscar, né, conhecer essa realidade familiar, conhecer a realidade desse idoso, e aí sim vai ser buscado os mecanismos legais até atingir uma satisfação dessa necessidade. Se não houver parentes diretos, a escala vai descendo, vai se buscando essa proteção.
consequentemente, quanto mais for descendo essa escala, menor é a proteção, seja financeira, seja patrimonial, que esse parente vai ter que entregar para esse idoso, tá? Começa, obviamente, se eu fosse subir, como eu estava explicando antes, sobe para os ascendentes, depois vem para os descendentes e vai seguindo para as demais linhas de parentesco, tá? Ah, Gustavo, mas assim, eu sou o terceiro, quarto primo. Essa obrigação dele vai ser diminuta, vai ser muito pequena, tá? Seria só uma obrigação mais moral do que legal em si. Tá? Mas existe sim a possibilidade de buscar. E quando eu não tenho esse cercamento através da família, o Estado vai ter que dar essa proteção, esse suporte, seja ele financeiro, seja ele emocional, psicológico, porque eu não estou falando só, quando eu falo de alimentos aqui numa escala lato, eu não estou falando do alimento só de comida em si, do arroz, do feijão. Quando eu falo de alimentos, é toda a proteção que ele vai precisar. Todo esse suporte, toda essa gama de atendimento que ele tem. Atendimento social, psicológico, alimentar, cultural, tá? Porque a gente esquece, porque o idoso, né, a pessoa idosa, ele é um sujeito de direito como qualquer um de nós, tá? E a sociedade, ela ainda não entendeu isso. Ela quer tratar o idoso, muitas vezes, como uma minoria. Mas não é uma minoria. Não é. Ao contrário. Nós temos dados, e até eu vou me permitir ler aqui um pouquinho, Fernando, para não me embananar nas informações e passar as informações corretas. No ano de 2000, nós tínhamos 8% da população de idosos aqui no Brasil. 2015, ela subiu para 15%. Praticamente dobrou. A projeção que nós temos para 2050 é de 37% da nossa população de idosos. É um terço, né? É mais de um terço da nossa população de idosos, tá? E isso, a sociedade ainda não entendeu esse mecanismo. Ela não está muito inerte com essa informação, e é preciso trazer isso à tona. Discutir, assim como a gente está fazendo hoje, aqui, trazer por isso mais... que a gente trouxe esse assunto, porque chega muita demanda para nós, sabe? E quanto mais informação a gente conseguir trazer para a comunidade, melhor, né, Gustavo? E as pessoas têm muitas dúvidas, né?